E olha, nós já estamos aqui recebendo o doutor Evandro, advogado, doutor Evandro Melo, que vai nos ajudar a tirar dúvidas em torno da Previdência, que agora terá novas regras, a previsão é essa. Doutor Evandro, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado por ela disposição e nos ajudar a responder algumas perguntas. Em casa, como você sabe, está sendo discutida a reforma na Previdência Social, ou seja, vai mudar a regra para a aposentadoria. A discussão acontece em etapas. A primeira etapa aconteceu ontem, com a aprovação na comissão especial, formada justamente para discutir essa questão, de um texto base. Esse texto base vai agora para a discussão em plenário e depois segue para que tramite também no Senado e seja feita a reforma na Constituição para mudar as regras da Previdência. A primeira pergunta que faço, doutor Evandro, por que foi preciso uma alteração na Constituição para alterar as regras da Previdência? A PEC 287. Vamos lá, Gelson. Toda proposta de emenda da Constituição, ela visa modificar, é claro, o texto constitucional. As previsões a respeito do regime previdenciário brasileiro, eles nascem a partir da Constituição. Na verdade, a Constituição é o nosso texto maior, então toda a questão trabalhista, previdenciária, tudo isso vem da Constituição. Para que essa legislação seja modificada, é o único caminho necessário, a PEC, essas aprovações desses textos, as votações e tudo isso corra dentro do processo legislativo. Tá, então é preciso, inclusive, uma maioria qualificada. Sim, preciso ter uma quantidade mínima de deputados votando. Qual é essa quantidade hoje? São 2 terços. 2 terços. Hoje que representa 308 deputados. Isso. Na verdade, a grande discussão que nós temos hoje é a subida desse projeto para que ele seja votado no plenário. Ontem o texto base foi aprovado na comissão especial e agora ele vai a plenário, que é a próxima grande expectativa que a gente deve acompanhar. É um texto novo, extenso, com muitos detalhes, demanda muito estudo, demanda muita atenção e ainda vai acontecer, ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte. Eu tenho muita discussão para acontecer, mas o texto base prevê algumas mudanças que nós vamos mostrar agora para você em relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência proposta e aprovada lá na comissão é a seguinte. Primeira regra que muda, a idade mínima de aposentadoria. Agora, as mulheres têm que ter 62 anos para se aposentar e os homens 65 anos, doutor. Sim. Na primeira proposta, Joelson, essa idade foi de 69 anos. Depois de muita discussão, a idade do homem foi reduzida para 65. A da mulher, originalmente, na proposta, seriam mesmo os 62 e assim eles foram mantidos. Então, quem quiser se aposentar agora, para ter a idade mínima, chegar a 100% do benefício, atingir o teto da Previdência, tem que ter 65 anos sendo homem e 62 anos sendo mulher. Bom, vamos agora para a nova regra. Atualmente não existe idade mínima pela regra atual. Não. Agora, nessa reforma, prevê a idade mínima de 65 para homens e 62 para mulheres. Porém, doutor, e aí que começam as confusões. Sim. Essa mudança prevê que no começo agora, uma espécie de adaptação, a idade mínima seja de 53 anos para mulheres e 55 para homens. Como é que isso funciona? Afinal, é 65 para homens ou é 55? Isso. Joelson, isso foi apelidado de a regra de transição, certo? Na minha opinião, é o ponto mais polêmico de toda essa reforma. Quem já contribui com o regime previdenciário, quem tem a idade mínima, quem planeja se aposentar pelo regime geral da Previdência brasileiro, tem a partir de agora que ter 55 anos se for homem e 53 anos se for mulher. Antes disso, você não consegue se aposentar no regime previdenciário brasileiro recebendo 100% do benefício. Correto. Certo? Bom, mas então, e quando é que vai valer os 65 anos para homens? Porque aqui, esses 55 anos é para transição, correto? Isso, é para transição, é para quem já está nesse regime. Nesse regime certo? Atual. Quem está no regime e já tem essa idade. É importante a gente definir isso. Então, por exemplo, eu tenho 37 anos e essa regra de transição não serve para mim. Não se enquadra a você. Muito bem. Se eu tiver, por exemplo, 54, que não tenho ainda, mas se eu tiver 54, eu já não me enquadro nessa idade mínima. Então, é para quem já tem 53 anos. Para quem tem 53 anos e é mulher ou para quem tem 55 e é homem. E é importante dizer que, com relação ao tempo de contribuição, que agora são 40 anos para quem quer receber 100% do benefício, para quem quer chegar no teto previdenciário, e para quem quer apenas 70% do benefício, antes eram 15, agora são 25, a gente vai explicar.
existe um pedágio, 30%. Então, quem tem 53 anos, quem tem 55 e planeja se aposentar, vai ter que cumprir o restante do tempo, mais 30% desse tempo faltante. Então, vamos lá. Essa regra de transição é a mais complicada É a mais de complicada. todos. Vamos, então, para o próximo item aqui de modificação. Agora, serão necessários 40 anos de contribuição para receber 100% da aposentadoria. 100% da aposentadoria significa receber o salário que você tem enquanto trabalhador, correto? Sim. Muito bem. E 25 anos de contribuição para receber 70% do valor do salário. Primeira questão, doutor. Então, a pessoa, para se aposentar, ela não precisa ter 40 anos de contribuição. Ela pode ter menos, porém não recebe tudo. Exatamente. Não recebe o mesmo salário. Não recebe o mesmo salário. Lembrando que a questão do mesmo salário, ela vai barrar no teto da Previdência, que esse teto não foi modificado. Pelo menos nos nossos estudos, até onde a gente já chegou do texto que foi aprovado ontem, não houve modificação. Essa informação, ela pode mudar, mas até agora o que se mantém é isso. Então, e o teto hoje está em torno de R$4.000, é isso? R$4.000 é o que se paga de máximo em aposentadoria na Previdência Social. O cidadão pode ter um salário maior, mas quando ele entra no regime previdenciário, ele vai barrar no teto. No teto. Então, você trabalha, ganha, sei lá, R$10.000, R$7.000, R$8.000. Mas se aposentou, ganha no máximo R$4.000, é o que a Previdência paga. Vamos lá, vamos agora exemplificar. Vamos dar um exemplo aqui. O trabalhador ganha R$1.000, contribui por 40 anos e completou a idade mínima de 65 para homens ou 62 para mulheres. Ele vai receber de aposentadoria os R$1.000, porque cumpriu todos os requisitos, correto? Exato. É importante também trazer um detalhe. O texto fala em 40 anos de contribuição comprovados. Então, esses 40 anos, eles têm que estar comprovados. Obviamente, isso sempre foi comprovado, mas o texto agora traz expressamente essa palavra. Tem que ser comprovados. Foi uma coisa que eles fizeram questão de frisar. Essa foi uma informação que uma pessoa que acompanhou de perto essa reforma me deu esse toque. Existe a expressão comprovados. Em todos os anos, em todas as novidades agora, vem acompanhado do comprovados. Comprovado. Então, comprovou que trabalhou 40 anos, o trabalhador que ganha R$1.000 vai receber, depois dos 40 anos, uma aposentadoria de R$1.000 por mês. Exatamente. Bom, agora vem o outro exemplo, para a gente explicar. Se o trabalhador ganha os mesmos R$1.000 e contribui por 25 anos, vai receber 70%. Ou seja, a aposentadoria dele seria, neste caso exemplificado, R$700. Correto. Anteriormente, quem desejava receber esses 70%, comprovava e contribuía por 15 anos. Isso agora mudou para 25. Mudou para 25. Mudou para 25. Assim, você diz, tenho que trabalhar os 40 anos para me aposentar? Não necessariamente. Você pode trabalhar 25, mas vai receber menos de aposentadoria. Né? Vai receber menos de aposentadoria. Para receber os 100%, tem que trabalhar os 40 anos, contribuir, comprovar e ter a idade mínima exigida pela lei. Próxima informação aqui, Se ele se aposenta com mais de 25 anos, para cada ano de trabalho a mais, vai receber 1,5% de aumento naquele valor. E aí as regras também começam a ficar um pouco mais complicadas, né, doutor? Exato. Ou seja, você pode se aposentar com 25 anos, a partir de 25 anos de contribuição. E à medida que você se aposenta com um tempo maior, vai aumentando um pouquinho a sua aposentadoria, não é isso? Isso. Essas são as medidas novas, certo? É um aumento gradual que ele vai acontecer. Um tema ainda bastante polêmico, é uma coisa bem complexa que ainda tem que ser muito delineado. Inclusive, uma das apostas de discussão da votação disso em plenário está em cima desse aumento gradual. De que forma essa gradação ela vai ou deve acontecer? Agora tem uma questão, doutor. Aqui é 25 anos de contribuição. De contribuição, comprovados. Ela tem que ter idade mínima também, mesmo que sejam 25 anos de contribuição? Sim, agora sim. Então é o seguinte, ele tem 25 anos de contribuição e mais de 65 anos, no caso. Para homens e mais de 62 anos para mulher. Tem que ter as duas coisas. Muita gente se assusta com essa informação, Joelson, mas é bom lembrar, e eu não estou aqui defendendo nada disso, mas é bom lembrar que muita gente entra no regime previdenciário já depois de um bom tempo trabalhando no mercado. Muita gente passa a contribuir já depois de alguns anos de mercado. Então, essa contagem ela não é de quando efetivamente o cidadão começou a trabalhar, ela é de quando o cidadão começou a contribuir com o regime previdenciário. Tem gente que começa a trabalhar com 18, mas só começa a contribuir com 25, 24, então a contagem é a partir desses 24 lá para contribuição. Então é bom ficar claro. Nós temos aqui um exemplo para deixar mais ou menos clara essa ideia. Eu digo mais ou menos claro porque é complicado. É complicado. Essa ideia do percentual. Então vamos lá, o exemplo é o seguinte, mesmo exemplo, salário de R$1.000. A pessoa vai se aposentar depois de 26 anos de contribuição. Então, a conta é a seguinte, são os R$700 Sim. mais
1,5% do salário, já que ela está trabalhando os 25 anos mais um ano, que é 26 Sim. anos. Aí ela passa a receber como aposentadoria R$ 715. Sim. Lembrando que esse percentual gradual a cada ano, como está ali já no exemplo de baixo que você vai mostrar, esse percentual é calculado em cima do salário original. Eu não posso, por exemplo, me aposentar com 27 e querer calcular o percentual em cima dos 715. Dos 700, não, o percentual, em cima dos 700. Esse 1,5% ao ano que você recebe é calculado em cima dos R$ 1.000 dos que você tinha de salário. Exatamente. Então é em cima dos Exatamente. R$ 1.000. Por isso que deu R$ 15 aí, Exatamente. no caso dos R$ 715. Então, por exemplo, se você vai se apresentar com 27 anos de contribuição, trabalhou 2 anos a mais do que os 25 exigidos, mínimo. Então, o aumento vai ser de 3%. Exato. Seria 1,5 mais dobrado. 1,5. Isso. Né? E o salário de um trabalhador que ganharia R$ 1.000, que ganhou R$ 1.000 enquanto trabalhador, passa a ser de R$ 730. Porque é 3%, já que foram 2 anos além dos 25. É muito polêmico e é uma conta não tão simples de ser feita. Então, esse é um dos temas que a gente aposta que ainda vai ter uma repercussão muito grande. Bom, tem aí outros casos de escalonamento, né? Se ele se aposenta Sim. com mais de 30 anos de contribuição, para cada ano de trabalho passa a ser 2%. Esse aumento seria um sistema de faixas, vamos dizer assim. Você vai atingindo períodos. Até 25 você tem 1,5%, a partir de 30 você tem 2% e assim vai crescendo. Em 35 anos, é o próximo caso. Sim. Quem trabalhou 35 anos, entre 35 e 40 anos, vai ter um aumento de 2,5% ao ano, em cima dos R$ 1.000, no caso do nosso exemplo hipotético de quem ganha um salário de R$ 1.000. E aí isso varia de acordo com cada salário. Temos mais informações? Aqui? Não temos. É isso aí. E aí começam as dúvidas, doutor. Uma mulher manda uma mensagem para nós e diz o seguinte: tenho 41 anos e 15 anos de contribuição. Com quantos anos eu me aposento? Bom, já que ela tem 41 anos, ela ainda não entra na regra nova dos 53. Então, ela vai ter que se adaptar à novidade. Tem que contribuir durante 40. Ela tem que pegar o tempo que ela já contribuiu, diminuir de 40, é o que vai sobrar para que ela contribua e se aposente recebendo 100% do benefício a que ela tem direito. Tá, aqui no caso específico dela, ela está usando aqui, ela tem 41 anos. Primeiro, ela não tem ainda a idade mínima, ela teria que ter pelo menos 65. Exato. Aí ela poderia se aposentar já com 65. No caso, ainda não teria aposentadoria integral, porque não completou os 40 anos de aposentadoria. Então, se quiser 100%, tem que contribuir aí 40 anos. 40 anos. Né? O tempo total de contribuição ele tem que ser 40 anos. As formas que a gente consegue deixar mais claras essas informações são assim, Gelson. Para quem não se enquadra na regra de transição e para quem ainda não chegou na idade mínima, pense primariamente no tempo de contribuição. São 40 anos de contribuição para quem quiser receber o teto. E para quem quiser receber 70%, 25%. No caso dela aqui, ela completa a idade mínima, ela faz 62 anos. Sim. Quando ela tiver 62 anos, ela vai ter 36 anos de contribuição. Ainda não tem o tempo ela contribui mínimo. Mais 4 e consegue se aposentar recebendo 100% do benefício. 100%. Se quiser se aposentar só com os 36 anos, aí entra na regra da faixa de quem tem mais de 35 anos. Isso. E não custa nada lembrar, mais uma vez, que esse texto ainda está tramitando. Isso ainda tem que ser votado. É uma pergunta que usualmente a gente ouve, um questionamento que ronda todo mundo é isso. Eu já tenho que me adaptar, já está assim, já mudou. Não, isso está em fase de transição, mas é muito importante todo mundo sempre acompanhar. Bom, olha, tem uma informação importante aqui de um telespectador. Nós usamos o exemplo aqui de uma aposentadoria, a pessoa recebe R$ 1.000. Sim. Um suposto salário que nós botamos exemplo, R$ 1.000. 70% de R$ 1.000 daria R$ 700. Sim. O que a Previdência não permite, já que a aposentadoria mínima é de R$ 937. Sim. Seria um exemplo hipotético para que o número fique redondo. Para que o número fique redondo. Fácil de entender. Então, assim, nós teríamos R$ 937 a aposentadoria mínima, o piso, e o máximo R$ 4.000. Claro, o telespectador está certíssimo. É só uma questão de facilitar o cálculo para que fique mais didático. Mais didático o entendimento. Tá? Então, está feita a explicação. Tenho 47 anos, pago 5 anos de contribuição. Pergunta quanto tempo falta para se aposentar. Que falta? Mesma resposta, falta muito. Para aposentar com 100%. Se o texto for aprovado nesses moldes.
Tá certo. Olha, eu queria agradecer ao doutor Evandro. É um prazer. Evandro Melo, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Prazer, Piauí, nos ajudado a explicar um pouco obrigado. mais sobre a reforma na Previdência. Isso. Esse é o texto base, ainda tem muita coisa para ser discutido. A tendência é que, se o governo mostrar a força que pretende no Congresso, aprovar o texto do jeito que está, né? Isso, e não custa nada dizer, Joelson, que esse é um texto novo. Então, muitas alterações ainda podem acontecer. Isso demanda muito estudo, muitas informações novas podem vir, muita coisa pode ser entendida de uma forma diferente. Isso foi aprovado ontem, então a gente começou a se debruçar sobre isso hoje para trazer essas informações e para tentar esclarecer um pouco mais tudo isso que é muito polêmico. Muito obrigado, doutor Evandro. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí.